Como receber a força dos nossos antepassados pobres, aqueles que tiveram dificuldade de dinheiro? É isso que nós vamos falar nesse vídeo agora. Então, pessoal, é bem possível que você tenha vindo de um passado familiar com dificuldades financeiras. Se não foi na sua geração, foi na segunda, na terceira, na quarta geração, é só olhar para trás. Imigrantes, migrantes, pessoas que fracassaram, pessoas que foram escravizadas, exploradas, roubadas, expulsas dos seus lugares, ou que fizeram essa transição para a tentativa, de um sucesso em outras regiões, e a gente vai olhando nossos tios, avós, bisavós, e os parentes, grande parte do sistema familiar, pouquíssimos deram certo, pouquíssimos conseguiram patrimônio. Ou seja, a gente precisa olhar para a miséria, a gente precisa olhar para o fracasso, a gente precisa olhar para a falta de dinheiro e para essa vida muito no limite que muitos dos nossos ancestrais tiveram. Isso faz parte. Aprendemos na constelação que aquilo que é excluído, ele faz um tipo de peso no sistema familiar para ser visto. E um ou outro descendente, ele acaba entrando muito forte nesse sistema, nessa necessidade de mostrar o peso através do próprio sofrimento. Chamamos isso de fidelidade. Então, inconscientemente, nós nos unimos a uma história do passado, a algum ancestral que sofreu muito e repetimos de uma certa forma na nossa vida aquele sofrimento para que isso seja visto. Prosperar, por isso, não quer dizer que a gente precisa negar a pobreza, que a gente tem que fugir da pobreza. Vocês devem ter visto vários exemplos de pessoas que ganham muito dinheiro de repente e depois de pouco tempo perdem tudo. Porque é exatamente isso, a pessoa ela nega a pobreza, ela nega a miséria, ela nega esse passado, aí quando ganha algo que poderia tirar ela dessa pobreza, a energia é tão forte que a pessoa não consegue ficar com isso e perde de novo. Então vamos olhar na nossa vida porque isso acontece de formas diversas. Às vezes a gente não ganhou uma bolada, mas a gente tem sobe e desce, aquela vida de gangorra, onde você conquista um pouco e perde, conquista um pouco e perde. Observa se não tem negação em relação à miséria. Observa se não tem negação em relação à pobreza. E negação quer dizer que a gente não está honrando esse passado. O que é honrar o passado da nossa família? É perceber que apesar de tanto problema, de tantas questões financeiras, as pessoas vieram sobrevivendo, vieram lutando, vieram mudando de região, mudando de país, construindo, perdendo, tentando empreendimentos e fracassando. Enfim, tiveram dores, foram escravizados, foram obrigados a trabalhar e dessa forma geraram seus filhos, seus netos, seus bisnetos e aqui estamos nós. Nós somos então herdeiros de todas essas histórias, repetindo a maior parte de pessoas que não se deram bem financeiramente. Então, o primeiro lugar para a gente conseguir se abrir para a prosperidade, que é esse fluxo de abundância, de confiança, de certeza e de fé de que nós vamos fazer em benefício da humanidade e isso vai retornar de alguma forma, nós precisamos estar em paz com aquilo que ocorreu lá atrás, aquilo que veio lá de trás. Estar em paz com essas várias e várias gerações que lutaram bastante para que a gente estivesse aqui. Se nós olharmos para os nossos pais e nossos avós, é lógico que existe muita reclamação, é possível que seus pais brigaram por causa de dinheiro, é possível que você passou dificuldades financeiras, é possível que você passou às vezes até fome, falta de coisas essenciais. E isso provoca dores dentro de nós. E essas dores elas funcionam de uma forma estranha porque nós fazemos um pacto de que queremos eliminar a dor. Nós fazemos um pacto, principalmente quando somos crianças, de que nós não faremos isso quando crescer. Quando nós crescermos, nós seremos diferentes. Mas essa negação, como eu já disse, ao contrário do que possa parecer, ela não vai nos levar para frente. Na verdade, ela nos leva para o peso. Nós fazemos muita força para conseguir sobreviver, para conseguir dinheiro, para conseguir patrimônio, mas essa força nos puxa para baixo. Em primeiro lugar, então, a gente precisa... vou falar uma palavra que parece... que não tem a ver com prosperidade, mas a gente precisa se render às coisas como elas são.
A rendição, vinda do fundo da alma, ela tem um poder transformador. Ela pode fazer você saltar, você dar um salto quântico na qualidade de pensamento, de padrões, de planejamento interno. Mas enquanto a gente não se rende àquilo que é ou àquilo que foi, a gente continua lutando contra e sempre estamos perdendo. Nós não temos força para mudar um padrão porque nós somos pequenos. Então o padrão ele só pode ser mudado quando ele é incluído e não quando a gente luta contra ele. No momento que você se rende, significa que você começa a olhar para trás e entender a história é assim, por melhor ou pior que ela tenha sido. E somente nesse momento você cresce. Essa autora chama Ingela Roble, ela escreveu esse livro Constelações para o Êxito no Trabalho. Ele é um livro em espanhol, então você só vai achar no México, na Espanha, em países de língua hispânica. E ela diz que prosperidade, sucesso e dinheiro é uma coisa para adulto, porque exige responsabilidade. Então lá atrás, nós como crianças, talvez tivéssemos feito um pacto. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou ser diferente. Eu vou ter dinheiro para poder ajudar meu pai, vou ter dinheiro para ajudar minha família. É como se a gente virasse um Don Quixote lutando contra moinhos de vento. Por quê? Porque aquele passado passou. Se nossos pais, nossa família teve fracasso, assim foi. Não há o que ser mudado. E essa projeção infantil, ela não tem a menor realidade. Ela não tem justificativa, mas inconscientemente a gente esquece, põe lá no subconsciente, cresce e continua trabalhando, tentando a prosperidade para salvar esse passado. Ou seja, nós estamos agindo ainda como criança. A prosperidade, o sucesso, o dinheiro, ele não pode ser alcançado, a gente não pode ficar amigo disso se nós estamos ainda nesse lugar de criança. Por isso é importante a gente crescer. Como adulto, a gente entende que o fracasso faz parte. Como adulto, a gente entende os insucessos e a gente percebe, como eu já tinha dito agora há pouco, o quanto que essas gerações que vieram atrás de nós foram importantes para a gente crescer, para a gente estar aqui. Eles tiveram perseverança, eles tiveram força, eles caíram e levantaram. Alguns caíram e não levantaram, mas sempre teve aqueles que deram a volta por cima, foram criativos, mudaram de profissão, mudaram de carreira, um ajudou ao outro. Existe centenas de exemplos de benefícios, de pontos bonitos para a gente pegar dessa ancestralidade que veio se desafiando, mudando de país, mudando de língua, mudando de cultura, deixando muita coisa para trás para que o sistema familiar continuasse. É nisso que a gente precisa olhar. Então, se a gente como criança olha no sofrimento, nós vamos padecer do sofrimento. Se nós como adultos olhamos para esse lugar de força da nossa ancestralidade, de resiliência dessa nossa ancestralidade, nós vamos nos empoderar e com essa força nós conseguimos andar, conseguimos fazer nossas coisas e ir atrás do nosso dinheiro, da nossa prosperidade, do nosso sucesso. É assim que nós conseguimos olhar e reverenciar os nossos ancestrais pobres, olhando para a força e resiliência deles e deixando o fracasso, o insucesso, as mortes, as explorações, as injustiças para o passado, porque não dá para mudar o passado. Então a gente deixa que o passado seja enterrado no passado e nós vivemos o aqui e agora com orgulho porque nós somos representantes desses ancestrais. Se você tem dúvidas sobre esse tema, então deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para você. E aí a gente também vai fazendo novos vídeos, vai falando mais sobre dinheiro, profissão, empresa, prosperidade, que a constelação também abarca tudo isso. Então até um próximo vídeo, um grande abraço para você.